Shalom, shalom a todos. Sou o professor Aquino. Nós estamos aqui com mais um estudo, né? Aliás, dando continuidade ao estudo da Trindade, né? Os três deuses em uma pessoa só. Fizemos a primeira parte, né? Todas as quinta-feiras na congregação judaica messiânica Nova Aliança nós damos estudo, e nós chamamos com o estudo da Trindade, né? Então já fiz um vídeo, ontem eu dei mais um estudo e hoje estou aqui fazendo um resumo de tudo. Então no primeiro vídeo nós vimos, né, que você fala o espírito de fulano está abatido, não está dizendo que é outra pessoa, você está falando sobre a própria pessoa. Como eu falei, né, o espírito de Faraó foi perturbado. Isso você vê em Gênesis 41:8. O espírito de Davi desfaleceu, Salmo 143, versículo 7. Então você pode conferir. Nós filmamos o outro vídeo com isso aí. Vamos dar continuidade. O Espírito Santo fala, então ele é uma pessoa, porque ele fala. O Espírito do Santo pensa, fala, anda. Seria ele uma pessoa da Trindade? Seria a terceira pessoa da Trindade, né? A terceira pessoa, o Deus em outra pessoa, na terceira pessoa. Segundo o dogma da Santíssima Trindade, o outro Consolador é uma terceira pessoa. Isso é uma terceira pessoa na Trindade, né? O argumento que eles usam é o seguinte, é que ele fala, intercede, entristece, e lá em Atos dos Apóstolos, se você mentir para ele, ele lhe mata. Quem é o Espírito segundo Paulo? Só é você olhar segundo a Coríntios 3,17. Deixa eu ver aqui, eu estou com a Bíblia católica aqui, estou com a Bíblia católica, né? Não é outra, senão a Bíblia católica. 2 Coríntios 3,17. Deixa eu me ver aqui, deixa eu me localizar. 3,17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois o Senhor é o Espírito. Pois o Senhor é o Espírito. Somente pela convenção ao Senhor que o véu caiu. É isso? Não, aqui eu estou lendo 16. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então Paulo, o apóstolo Paulo, né, Shaul, né? Shaul Anchalia, o apóstolo, ele diz que o Espírito do Senhor é o próprio Senhor. O fato de alguns versículos atribuir ao Espírito adjetivo de ações típicas de uma pessoa não significa dizer, né, afirmar que ele é a terceira pessoa, que é uma outra pessoa. Como se ele tivesse a mesma forma do Pai, fosse uma pessoa do mesmo jeito do Pai. Não é. Esses versículos não afirmam isso. O meu espírito também tem ações pessoais e não é outra pessoa. Eu choro, eu penso, eu intercedo, eu ajudo, eu socorro, eu salvo alguém de cair num abismo. Não é outra pessoa, sou eu mesmo, certo? Então a palavra para espírito no hebraico é ruah e no grego pneuma. Os escritores bíblicos escreveram ruah de Davi, ruah de Deus, pneuma de Paulo, pneuma do ungido. Eles não estavam escrevendo sobre outra pessoa, estavam escrevendo sobre essas pessoas citadas, né?
A ação de Deus através do seu Espírito não faz do Espírito de Deus outra pessoa. Então, todas as ações de Deus através do seu Espírito, como o Espírito de Deus, ele convence o homem a se arrepender do pecado. O Espírito de Deus salva, o Espírito de Deus conversa com você, mas isso não faz do Espírito do Eterno, o Espírito do Santo, o Ruach do Santo, outra pessoa. A palavra Elohim e a palavra Deus. Vejamos agora essas duas palavras. A palavra Elohim e a palavra Deus. Na língua semítica, né, que vem de Shem, né, o significado da palavra El e Elohim é transcrita como poderoso, forte, majestoso. Então você pode traduzir a palavra El, ou Elohim, né, por esses adjetivos: poderoso, forte, majestoso. Para o português foi traduzido como Deus ou deuses. Eles pegaram a palavra El, Elohim, e traduziram como Deus ou deuses. Isso para o português. Exemplo, Êxodo 7:1. O Eterno deu a Moshe o título de Deus. Vamos ver aqui na Bíblia Católica. 7:1. Isso? Êxodo 7:1. E Yahvé disse a Moisés: eis que te fiz como um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Essa palavra aqui está lá, é Elohim, né? Então o Egito, o Eterno deu a Moshe o título de Deus. No Salmo 82:1, a palavra poderoso foi traduzido da palavra El. Então você vai ler o Salmo, isso aí está traduzido correto, né? Foi traduzido correto. Você vai ler o Salmo 82, versículo 1. Então você vai encontrar aí uma palavra por poderosos, no meio da congregação dos poderosos. Então, essa palavra poderosa aí foi traduzida da palavra El. Se você for para o original, no hebraico, está lá El, né? Lá no 82:1, os anjos são chamados de deuses, né? Então a palavra Deus tem origem no latim. A palavra Deus é de origem latina, né? E era usado na Roma antiga para se dirigirem, né, aos deuses romanos. Então a palavra Deus, ela era usada, vem do latim, né, na língua latina, e era usada pelos romanos para eles se dirigir aos deuses romanos. Posteriormente, passou-se a utilizá-la no cristianismo. Haja visto que o cristianismo nasce exatamente no Império Romano, né? Então, Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, vamos ver aqui, Gênesis 1:26, sei lá. Vamos abrir aqui. Eu acho até que a gente já lemos isso aqui, mas vamos. Gênesis 1:26. Deixa eu localizar aqui. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, a ave dos céus, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo bem interessante, o pessoal faz muito essa questão. Questionam muito isso aqui. Eles perguntam: por que Deus disse façamos,
se ele é um. Vamos ver o que é que a Bíblia... Eu estou aqui, ó. Dá para ver. Isso é a Bíblia Católica de Jerusalém. Vamos ver o que é que ela diz aqui na nota de rodapé. Façamos. Você vai olhar aqui, vai ter a letra D. Você vai olhar aqui o D. O que significa D? Então a explicação. Não parece ser um plural majestático. E não se explica também pelo simples fato de que o nome Elohim é um plural quanto à forma, pois ele é usado quase sempre como nome próprio do verdadeiro Deus. Então você não pode justificar que Deus disse façamos, porque era um plural majestático, nem muito menos porque Elohim está no plural, né? Porque Elohim se refere ao verdadeiro Deus. E acompanhado normalmente de um verbo no singular. Embora seja raro em hebraico, parece que temos aqui um plural deliberativo. Que é isso? Quando Deus, como está lá em 11:7, bom, não importa qual a passagem, ou qual a pessoa, né? Ele não está falando com outra pessoa, ele fala consigo mesmo. A gramática hebraica parece aconselhar o emprego do plural. Então, quando você está falando com você mesmo, a gramática hebraica ela aconselha que se você coloca no plural, façamos, como ele disse, façamos, ele estava conversando com si mesmo. Seguido pela Vulgata, o Salmo 8:6, ele retoma, né, Hebreus 2:7, compreendeu este texto como uma deliberação de Deus com sua corte celestial. Isso na Vulgata Latina. Eles entenderam que Deus estava falando com a corte celestial, com os anjos. Deus estava dizendo aos anjos, façamos, né? Este plural era uma porta para a interpretação dos padres da igreja que vinham já sugerindo aqui o mistério da Trindade. Ele não bota no mistério, é mistério. Tá? Então a Bíblia Católica ele dá a explicação que no hebraico, segundo a gramática hebraica, né, usa-se essa regra nesse ponto aí. A Bíblia Católica, Vulgata, que vem do latim, eles optaram por achar que isso aí era Deus falando com a corte celestial. Mas era Deus falando com ele mesmo, façamos. Mas nós podemos pegar também outra explicação, tá? Que a gente vai dar daqui um pedacinho, a gente acompanha isso aí. Então a palavra Deus, já viram da origem, né? Nós vimos aqui Gênesis 1:26, o 3:22 também, 3:22, vamos ver o que fala o 3:22, 12, 19, 20, deixa eu localizar aqui o versículo 22. Depois disse Yahvé Deus, se o homem já é como um de nós, versando no bem e no mal. Então aqui ele se utiliza novamente, falando com ele mesmo, se o homem é como um de nós. Isso ele falando com ele mesmo. Aí você encontra outros versículos, 11:7 também tem, 11:7. Deixa eu ver aqui. 11:7, né? Deixa eu ver, 7, 8. Vinde, desçamos e confundamos as suas línguas. Também uma palavra que se encontra no plural. Mas isso aí, esses versículos,
não quer provar dualidade, o mesmo, mais de um Deus, a Trindade, né? A palavra Deus ocorre outras vezes. Ela ocorre, eu acho que mais de 2000 vezes, né? Essa palavra, mas que ela não justifica, não quer dizer que Deus é mais de um. Tem outros textos para a gente examinar, para a gente ver, tirar essas dúvidas. Exemplo, Isaías 6:8. Isaías 6:8, né? Isaías 6, versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Tá? Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondei: eis-me aqui, envia-me. Então, isso aqui não prova que Deus está falando com outros deuses ou com outras pessoas iguais a Ele. Não, isso aqui não justifica que seja a Trindade. Você vê Isaías, Esdras, a carta que vos enviaste, tá? Está lá em Esdras, Gênesis 3, 22, 24, Esdras, Gênesis 1, 26, que a gente já tinha ali, Daniel também, você vê essa pluralidade. 1 Samuel, né? Mas quem é, de onde surgiu essa visão de esse Deus com essa pluralidade? Agora eu não digo a palavra pluralidade. Agora saiu. Jesus, tem misericórdia. Quem é que via isso em Deus? Esse Deus duplo, triplo, ou que seja. Quem via Deus, várias pessoas sendo Deus, sendo o mesmo Deus, eram os pagãos. E isso é de origem pagã. João 4, 24. Deus é Espírito. É indivisível. Não tem forma. É incorpóreo. Tá? Não tem uma forma corporal. Deus não tem olhos, não tem mão, não tem nariz para sentir cheiro. Mas por que se aplica a determinados versículos com a mão de Deus? Deus tirou o povo do Egito com um braço, com mão forte, com o braço, né? Os sacrifícios subiam ao céu, chegava a narina de Deus, como se Deus... É um cabelo branco. Como se Deus tivesse nariz. Deus é Espírito. Né? João 4, 24. Então eu pergunto o seguinte: quem criou o mundo? Quem foi que criou o mundo? Em Gênesis tem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pergunto: quem estava com o Eterno na criação? Fica já para o próximo vídeo. Quem estava com o Eterno na criação, junto com ele? Nós temos que examinar alguns versículos para nós chegarmos a essa conclusão. Mas esse assunto aqui, eu paro exatamente aqui para que nós, e deixa o questionamento, que vocês comentem aí, para que nós possamos analisar outros versículos e tirarmos essas dúvidas. Por exemplo, eu posso citar aqui: Adonai me criou, nasci quando ainda não havia abismo. Eu me alegrava com o mundo, eu era o seu prazer. Então essa afirmação, ela está dizendo que é outro Deus? É os três deuses, provando a Trindade? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe.